A paz do Senhor, que Deus possa nesse dia estar abençoando de maneira poderosíssima a sua vida. Hoje eu gostaria de estar meditando com vocês no livro de Romanos, no seu capítulo 8 e no verso 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, de posse desse texto, nós gostaríamos de estar meditando no seguinte tema: todas as coisas cooperam para o bem. Este será o nosso assunto de hoje. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Este, com toda certeza, é um dos versículos mais conhecidos e mais citados em toda a Bíblia Sagrada. Entretanto, o que muita gente não sabe é compreender, é interpretar da maneira correta esse versículo. Pois quando a palavra de Deus se expressa que todas as coisas cooperam para o bem, esse todas as coisas, ele não é na perspectiva daquilo que me satisfaz, daquilo que o meu coração anseia e anela, daquilo que eu planejo. Não, não é bem assim, não é bem dessa forma. Na verdade, esse versículo ele exalta o domínio de Deus e a soberania de Deus em todas as coisas. Muito embora este seja um versículo confortante, um versículo útil para nós em muitas circunstâncias e em muitos momentos. Como eu disse, na verdade, esse versículo ele precisa ser bem compreendido, bem interpretado à luz da própria Bíblia Sagrada. Esse texto, então, ele nos anuncia, nos afirma, nos ensina a soberania de Deus. Ou seja, que Deus, ele está no controle das nossas vidas. Deus está no controle de todas as situações, de todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, dolorosas ou trágicas, que estejamos passando, vivendo ou que ainda vivenciaremos e passaremos. Então, todas as coisas cooperam para o bem, significa que nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós não estamos isentos de termos problemas, mas muito pelo contrário. Quando passarmos por dificuldades, quando passarmos pelos problemas, devemos ter em mente, devemos ter a certeza de que, de uma forma ou de outra, ainda que compreendamos ou não, Deus está no controle. E se Deus está no controle, nós podemos descansar nesta verdade, que todas as coisas cooperam para o bem. Mas, para que nós possamos entender melhor esse verso, vamos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte, vamos ficar com logo o início do versículo, que diz: sabemos. Este sabemos nos dá uma propriedade, nos remete à razão, pois aquilo que nós sabemos não está baseado em fábulas. Aquilo que nós sabemos não está baseado em sentimentos, mas aquilo que nós sabemos está baseado numa fé inteligente, numa fé racional. Foi justamente isso que o apóstolo Paulo queria dizer ao seu público
na época? Sabemos. Nós temos o entendimento, nós temos a compreensão, a nossa fé é uma fé inteligente, é uma fé racional, é uma fé pensante. Não é você andar no escuro às apalpadelas, não é você ter a cabeça nas nuvens e não estar com os pés no chão, mas é uma fé pensante, é uma fé inteligente, é uma fé racional, é uma fé que raciocina. Então, o nosso conhecimento, esse nosso saber que todas as coisas cooperam para o bem, não é uma fantasia, mas é algo baseado na nossa experiência de vida. Sabemos exatamente o que está acontecendo em nossa vida, à nossa volta, ao nosso redor. Sabemos o que está acontecendo interiormente e exteriormente. Sabemos o que está acontecendo perto e distante. Nós sabemos através da nossa experiência de vida. Afinal de contas, nós estamos inseridos em um contexto, fazemos parte de um mundo, nós não estamos alienados. Esse sabemos não é uma hipótese, não é uma imaginação ou fruto de uma imaginação fértil, mas é uma certeza que somente a experiência de vida pode nos proporcionar. Então, sabemos, eu sei, você sabe, nós sabemos, nós estamos cônscios, nós estamos conscientes sobre as circunstâncias das coisas que acontecem, que todas elas cooperam para o nosso bem, através da nossa vivência, da nossa experiência de vida, que Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos então agora para a segunda parte desse versículo. Que todas as coisas, não as melhores, não algumas, não a maioria, não a minoria, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. É o que nos diz a palavra de Deus. Todas as coisas, todas elas, boas ou ruins, grandes ou pequenas, significantes ou não aos nossos olhos, não importa. O que importa é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tanto aquelas coisas que nós gostaríamos que acontecessem e desejamos que elas ocorram, como também aquelas coisas que nós não queremos, que nós não gostaríamos que elas ocorressem, mas que no nosso sentimento, muitas vezes, elas acabam acontecendo. Por exemplo, provações, lutas internas, lutas externas, tribulações, acidentes, incidentes, perdas, traumas, erros de percurso, perseguições. E aí a lista ela vai aumentando e podemos acrescentar muitas outras coisas que fazem parte dessa vida. Mas o importante é saber que todas as coisas, volto a dizer, sejam elas boas ou não, positivas ou negativas, o que importa é que todas as coisas, todas elas cooperam para o nosso bem. Quando Deus está no controle, e certamente Ele sempre esteve no controle, sempre estará no controle,
porque o governo de Deus é perfeito, o governo de Deus é soberano. Então nós podemos afirmar com toda a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então chegamos à terceira parte deste versículo. Cooperam para o nosso bem. As coisas, elas não se acertam por si próprias. Elas não se resolvem por si mesmas. Mas existe um agente, existe uma força superior, existe um ser superior que está agindo, que está colocando cada coisa no seu devido lugar. Existe alguém que está colocando as vírgulas, que está fazendo a correção ortográfica, que está colocando os pingos nos is, que está colocando os pontos finais onde é necessário. E essa força superior, esse alguém é o próprio Deus. E isso implica em dizer que Deus age. Deus age em nossas vidas. Deus age nas circunstâncias. Deus age através de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Na verdade, não existe acaso. Também não existe sorte ou azar, pois é Deus quem está com as rédeas das nossas vidas em suas onipotentes mãos. E assim sendo, Ele trabalha nas circunstâncias da vida para o nosso bem. Entenda, Deus está no controle. Deus está com as rédeas das nossas vidas em sua potente, em sua poderosa mão. E Ele controla todas as coisas perfeitamente. E o objetivo de Deus é proporcionar o nosso bem. O objetivo de Deus é nos edificar, é nos consolidar. E muitas vezes Deus, na sua onisciência, porque Ele conhece todas as coisas, na sua grande sabedoria, Ele permite coisas boas, mas Ele também permite coisas ruins. E tudo isso com o objetivo de nos trazer um aprendizado, de nos trazer maturidade, de nos trazer experiências, de nos trazer estrutura, nos fazer fortes e preparados para vivermos neste mundo tão difícil e tão complicado no qual nós vivemos. Mesmo que pessoas intentem algum mal contra a nossa vida, mesmo que alguém intente algum mal contra você, não fique preocupado, não entre em pânico, mas saiba que Deus, Ele é poderoso, Ele tem o poder e Ele pode transformar este mal em bênção em suas vidas. Ele pode mudar, Ele pode transformar, se essa for a vontade dEle e se essa for a melhor coisa a ser feita por mim e por você em nosso favor. Um grande exemplo disso na Bíblia nós podemos citar o caso, entre outros muitos, vamos citar apenas o caso de José. José ele foi vítima de ciúme de seus irmãos, ele foi maltratado, ele foi jogado em uma cisterna, intentaram grandes males contra ele, pensaram e projetaram até em matar o seu próprio irmão, mas como Deus estava no controle, isso não aconteceu, mas acabaram vendendo José para mercadores midianitas. Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus estava no controle. Aquele mal que aparentemente seus irmãos estavam fazendo para ele, Deus estaria convertendo isso
num bem para José e, consequentemente, também no bem para os próprios irmãos de José e para toda a nação de Israel e também para a nação do Egito e outros povos que na época dependiam da nação egípcia. José então foi vendido como escravo aos medianitas, foi levado até o Egito. Chegando lá no Egito, José foi vendido para um oficial do rei, um homem por nome Potifar. E José, estando na casa de Potifar, Deus começou ali a engrandecer a vida de José. José foi próspero, abençoado em tudo e, consequentemente, o seu senhor Potifar também foi próspero, também foi abençoado em muitas coisas. De tal forma que Potifar olhava para José com bons olhos e colocou José como mordomo em sua casa, como administrador em sua casa. Em sua casa, o segundo em comando, a segunda voz em comando, passou a ser José. Mas nos diz ainda a palavra de Deus, isso que eu estou citando, se você quiser depois confirmar, está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 50, fala sobre essa situação toda. E enquanto José estava lá servindo a Potifar como seu mordomo, nos diz ainda a palavra de Deus que em certa ocasião Potifar precisou se ausentar de sua casa, precisou sair, e a esposa de Potifar cresceu os olhos em José, desejou José e tentou José de muitas maneiras, de muitas formas, para que este se deitasse com ela. Mas José tinha alicerces, José tinha princípios. Acima de tudo, José tinha temor e respeito a Deus. E se negou a tal ato. Mas a Bíblia diz que a mulher era insistente. E certa feita ela bolou um plano maléfico. Ela deu ordem a todos os seus funcionários, aos seus empregados, que se ausentassem de sua casa. É como que se ela desse folga para todo mundo na residência. Só não deu para José. José não sabia. E nos diz o texto que quando José foi chamado até o seu aposento, porque ela mandou chamar José, e quando José chega lá, ela faz a proposta para José. E José se nega. José não concorda, José não aceita, porque José era um homem de raízes, era um homem de princípios. Daí eu quero abrir um parênteses. Precisamos sermos pessoas de princípios, pessoas de raízes, pessoas comprometidas com respeito e reverência ao Deus ao qual nós servimos. E José então se negou. E a mulher então, desesperada, procurou usar da força para que José se deitasse com ela. E nos diz o texto que ela se lançou contra José, e José então o que foi que fez? José fugiu. José bateu em retirada. José fugiu da aparência do mal. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E foi exatamente isso que José fez. José fugiu da aparência do mal. A única coisa que aquela mulher conseguiu fazer foi segurar nas vestes de José. E José saiu dali seminu. E a mulher ficou então com as suas vestes em mãos, furiosa, decepcionada e com muita maldade em seu coração. Ela planejou a vingança, o mal contra José. E quando então o seu esposo volta dos seus negócios e chega em sua residência, ela diz: olha, você tratou bem esse escravo hebreu, você o honrou, mas na sua ausência ele projetou o mal contra a nossa casa. Ele procurou abusar de mim.
E Potifar então deu ouvidos à sua esposa e deu uma ordem que José fosse levado à prisão. E José então foi preso injustamente. Mas mesmo ali na prisão, diz o texto bíblico, Deus estava com ele. Deus começou a abençoar José lá naquela prisão. De tal forma que o carcereiro colocou nas mãos de José toda a responsabilidade com os demais presos daquela cadeia. Então Deus prosperando, Deus abençoando, Deus dominando as circunstâncias. Veja bem, Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo, Deus permitiu que ele fosse acusado injustamente, Deus permitiu que ele fosse levado até a prisão, mas Deus estava no controle. Deus tinha um propósito, Deus tinha um intento. Eu não sei por quais situações você está passando, por quais momentos Deus está permitindo que você passe, mas tenha em mente uma coisa: o Deus que você serve está no controle de todas as coisas. Deus controla e Deus converte tudo isso em nosso bem. E para resumir a história de José, porque é uma história muito longa, muito bonita, e poderíamos nos ater aí a muitos detalhes, nós queremos dizer que, em certo momento, José saiu da prisão, foi levado até Faraó, deu a interpretação dos sonhos de Faraó, e Deus então permitiu que José agora se tornasse o segundo em comando em todo o Egito. Então Deus honrou a José. E Deus, através dessas circunstâncias permitidas em José, o preparou para ser um agente de Deus, para tratar com o grande mal que assolou todo o mundo conhecido naquela época. Então não importa o que aconteça em nossas vidas, Deus está no controle. Deus sabe o que vai acontecer mais à frente. Nós enxergamos apenas o que está patente aos nossos olhos. Ou, em algumas vezes, nós só enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. Mas a visão de Deus é muito além da nossa visão. Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. E vamos agora então para a quarta parte desse versículo. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero agora fazer uma pergunta para você. Você ama a Deus? Se este é o seu caso, então há uma promessa especial de Deus para você. Há uma promessa especial de Deus para a sua vida, se é que você ama Deus. Eu quero dizer ainda algo mais a você nesse momento. Esse algo especial de Deus, ou essa promessa que Deus tem para a sua vida, é algo exclusivo. Não é algo para qualquer um, pois apenas os filhos, apenas as filhas de Deus podem receber esta promessa. Então se considere um privilegiado, se considere um abençoado, se considere feliz, porque se você tem essa promessa de Deus em sua vida, é porque você é filho, é porque você é filha, é porque você é um privilegiado aos olhos de Deus. Mas que promessa é essa? Qual é essa promessa? Pois bem, todas as coisas cooperam para o bem. Esta é a promessa que temos da parte de Deus. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nesse exato momento, amado ouvinte, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando por você.
Deus está trabalhando, agindo em favor da sua vida. Muito embora nós não entendamos, nós não compreendamos, mas Deus está agindo porque o nosso Deus é um Deus ativo, é um Deus que age, é um Deus que atua, é um Deus que interage com os seus filhos. O nosso Deus não é um Deus que criou as coisas, formou tudo e se ausentou e deixou o homem, deixou as pessoas abandonadas à sua própria sorte. Não. Deus é um Deus presente, é um Deus que atua, é um Deus que interage com os seus filhos. Então, Deus está trabalhando em você e por você. Então, se assim o é, nós podemos e devemos confiar no cuidado de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Filipenses capítulo 1 e no verso 6, aquele que começou a boa obra vai completá-la. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é um Deus de ações, é um Deus de atitudes, é um Deus que planeja, é um Deus soberano, é um Deus que começa, é um Deus que continua e é um Deus que traz a conclusão. Então aquilo que Deus começou a agir e tratar com você e na sua vida, fique em paz, tenha calma, tenha a certeza que Deus levará a cabo. Deus completará os propósitos dele em sua vida, em nossas vidas. Então, amado e amada ouvinte da palavra de Deus, entenda uma coisa, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado, você é chamada segundo o propósito de Deus. Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te condicionou e Deus está te preparando, está te estruturando para que o propósito dele, a vontade dele, que é soberana e perfeita, se cumpra e aconteça em suas vidas. Nenhum dos planos, nenhum dos desígnios, nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles ocorrem, eles acontecem, eles se realizam, porque o nosso Deus, ele é soberano. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que acontece, Deus está no controle das nossas vidas e de todas as coisas. Que Deus esteja abençoando a sua vida em o nome de Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada vida e em cada coração. Fiquem todos na grande e poderosa paz do Senhor Jesus Cristo.